Fala, galerinha, vamos agora mergulhar na energia do átomo. Como assim, professor? Galera, a gente vai agora trabalhar com um modelo que vai quantizar a energia. Então, até agora a gente falou das partículas de um átomo, beleza? Então, agora partículas e as suas possíveis posições. Agora a gente vai trabalhar com a energia dessa brincadeira. Quem começou a trabalhar com a energia no átomo? Foi Bohr. E ele observou o experimento de Max Planck. Como é que é o experimento de Max Planck? Já é conhecido já a difração da luz, só que o que Max Planck propôs? Propôs que a energia ela é transportada em pacotes de energia quantizado. E esses pacotes de energia podem ser potencializados pela frequência da onda eletromagnética. Por exemplo, se a gente pegar a onda eletromagnética do vermelho, ela tem um comprimento de onda maior, certo? Como é uma onda eletromagnética, ela vibra no X e no Y, tudo bem? Ela vibra aqui, vou colocar o pretinho para a gente auxiliar. Ela tem o comportamento elétrico e o comportamento magnético. O comportamento elétrico e o comportamento magnético. E aí ela vai caminhando, beleza? Quando eu faço essa continha do movimento completo, eu tenho o comprimento de onda, certo? Se eu pegar a onda do violeta, o que eu vou observar? Eu vou observar que ela faz mais o quê? Mais movimentos no mesmo comprimento, na mesma distância percorrida aí pela onda do. Consegui. Eu tenho o comportamento elétrico e o comportamento magnético. Só que aqui, ó, o comprimento de onda vai ser o quê? Vai ser menor. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho quantos comprimentos? Eu tenho 3. Ou seja, eu tenho 3 oscilações na mesma, tecnicamente, na mesma o quê? Na mesma distância. Então, o violeta carrega muito mais energia que o vermelho. E aí Max Planck quantizou isso, né? A equação fundamental de Max Planck, aonde a energia é dependente da frequência multiplicada pela constante de Planck. Ele calculou o que seria essa quantidade de energia fixa de cada uma. E aí Niels Bohr pegou os espectros da luz que era emitida da ampola de quê? Da ampola de Kirk. Pegou essa luz, focou ela num prisma e observou que ela abria no espectro descontínuo. Então aqui nós temos o espectro contínuo e aqui nós temos o espectro descontínuo. Como é que ele fez isso e como é que a gente observa essa brincadeira? A lâmpada que a gente usa aqui é uma lâmpada que tem hidrogênio dentro dela, beleza? E aí a descarga elétrica passa por onde? Pelo hidrogênio e emite a luz. A gente afunila essa luz e coloca dentro de um prisma. O que acontece, né? Isso vai dar a impressão digital de cada elemento. Quando a gente passa essa descarga elétrica por dentro do hidrogênio, a gente consegue ver essas linhas discretas, que seria a série de Balmer, né? Onde nós conseguimos ver aqui, ó. Nós só conseguimos ver o violeta, tá vendo? 410 nanômetros. Um violeta mais claro, 430 nanômetros. E a gente consegue ver o verde também, tá vendo o verde aqui, ó?
486 nanômetros. Ou seja, comprimento de onda aqui é um comprimento de onda menor, certo? E aqui é um comprimento de onda o quê? Maior. Então, eu tenho que, nesses casos, eu carrego mais energia no violeta e menos energia aí no verde. Isso provou que os elétrons realizam saltos específicos na eletrosfera. Ou seja, eles movimentam-se com energias quantizadas, né? Que a energia passava a ser quantizada, que ele se movimentava com esses saltos eletrônicos. Então, a eletrosfera não poderia ser mais desorganizada que nem previa o quê? Que nem previa Rutherford. Rutherford. Por quê? Porque Bohr está observando essas linhas espectrais que estão dentro quando passa pela eletrosfera. E aí, o postulado de Bohr fala o seguinte, que os átomos vão estar em órbitas estacionárias, com os elétrons girando ao circular, espontânea, com energia quantizada, e que os elétrons podem mudar essas órbitas conforme eles absorvem energia ou emitem energia. Né? E que os elétrons é restrita por regra matemática grossamente baseada na constante de Planck, ou seja, a energia é baseada na constante de Planck. E que eu posso mudar os níveis se eu absorver energia ou emitir energia. Então, eu consigo determinar camadas de energia o quê? Fixa, tá? Pro átomo, aonde eu vou ter AK correspondente ao vermelho, Não, então AK é correspondente ao vermelho. Aí a órbita L é correspondente à laranja, aos comprimentos de laranja. A órbita M é correspondente ao amarelo. A órbita N é correspondente ao comprimento de onda do verde. Ou seja, energias quantizadas. E conforme aqui a gente já analisou inicialmente, aqui eu tenho um comprimento de onda maior, né? Aqui eu tenho um comprimento de onda maior. Aqui eu tenho um comprimento de onda maior. E aqui eu tenho um comprimento de onda menor. Ou seja, o verde carrega mais energia que o vermelho. Então, para eu sair da região 1 e ir para a região 4, eu preciso aumentar a energia do elétron. E para aumentar a energia do elétron, a gente começa a brincar com os saltos quânticos. Os elétrons recebem energia externa na frequência específica que ele vai absorver. Então, por exemplo, nós estamos aqui na E1. A E1 é quem? Ele está com a energia do vermelho. E aí ele recebe esse fóton. Só que esse fóton faz ele ir para E2. A E2 é quem? É a laranja, certo? Então, ele vai receber a energia referente à laranja, para ele ir para a camada mais externa. Como a energia é maior, a velocidade desse elétron é mais alta. Ele gira mais rápido. E ao absorver, ele vai, então, para uma região de mais alta energia. Ao contrário, ele pode fazer a emissão dessa energia. E na emissão de energia, ele libera o fóton. Ele libera a frequência do laranja que ele absorveu. Exatamente a mesma frequência que ele absorveu. E aí volta para a primeira camada, ou volta para a região de energia de onde ele veio. No caso, ele veio da primeira, ele volta para a primeira. E através dessas continhas, eu consigo ver a diferença de energia entre um espectro e outro e ver qual as camadas que os elétrons estão ocupando. Então, aqui nós temos uma
absorção. E aqui nós temos uma emissão. Isso faz com que o átomo tenha um núcleo e passe a ter a camada K, L, M, N, O, P, Q. K, L, M, N, O, P, Q. Tudo bem? 7 níveis de energia. As 7 cores do arco-íris, os espectros contínuos de cada um. Então, esse é o modelo de Bohr, onde nós temos a quantização da energia. As camadas fixas. Camada fixa de energia. E essa camada fixa de energia recebe uma quantificação. E qual é essa quantificação? É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 níveis principais de energia. Beleza? Então tá aí o modelozinho do Bohr com os seus saltos quânticos. Então, já como a gente sabe que a gente tem os saltos quânticos e as camadas de energia, como é que fica os elétrons, né? Como é que fica a regra para os elétrons em torno da eletrosfera, dentro dessas camadas? Ou seja, então, há 3 regrinhas iniciais, né? A regra da capacidade. Cada camada tem um limite rigoroso de elétrons para geométricos definido na física quântica, ou seja, existe uma quantificação para isso. Os elétrons eles são preenchidos do menor nível de energia e vão ocupando os próximos níveis de energia assim que os anteriores são preenchidos. Tudo bem? Então é como se fosse uma caixa d'água. Se você colocar água em cima, ela vem para baixo. Se você colocar no meio, ela vem para baixo. Se você colocar embaixo, ela começa a subir. Ou seja, os elétrons sempre vão do menor nível de energia para o maior nível de energia. E a regra de segurança da oitava, né? A camada de valência, ou última camada de um átomo, nunca pode ter mais que 8 elétrons, garantindo a estabilidade química. Beleza? Então, como é que ficaria o modelo de Bohr nessa brincadeira? O modelo de Bohr ficaria assim: um elétrozinho girando, né, para o hidrogênio. Então você tem aí, ó, o elétron girando em torno da primeira camada, tá vendo que ele está mais preguiçosinho, certo? Ele pode absorver energia. Então, se ele absorver energia, ele pode ir para a camada 2. Pode ver que ele está mais energético aí, tá vendo? Então, ele vai aumentando a sua velocidade, consequentemente, ele vai indo para camadas mais o quê? Mais externas. Até, por exemplo, a camada 4, onde você vai observar o elétron com bastante energia. Então, esse é o modelo estático, né? É o modelo que a gente tem calculado para Bohr. Tudo bem? E aí, conforme a gente emite energia, ele faz o quê? Diminui a energia. Ganha energia, absorve energia, perde energia. Beleza? Então tá aí o modelo de quê? De Bohr. Só que tem um detalhezinho que a gente pode falar aqui, né? Qual seria a capacidade máxima de elétrons em cada camada? Existe uma regrinha que é o nível principal de energia, né? E aí a gente leva ao quadrado, 2 vezes elevado ao quadrado. Isso daria o número de elétrons que cabem em cada camada. Então, como é que seria para a primeira camada? Eu teria 2, né? Eu teria 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Isso daria quanto? 2 vezes 1, que daria 2 elétrons. Na camada 2, eu teria 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso daria 2 vezes 4, que dariam 8 elétrons. Como é que seria na terceira camada? 2 vezes 3 elevado ao quadrado, daria 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 2, né? 9 vezes 2, 18 elétrons. Beleza? E na quarta camada, por exemplo, 2 vezes 4 ao quadrado, seria 2 vezes 16. Isso daria quanto? 32 elétrons.
Então, você tem essa regrinha aí, que é uma regrinha que foi calculada lá para ver quantos elétrons caberiam dentro de cada o quê? Camada. Então, nível 1, 2 elétrons, nível 2, 8 elétrons, nível 3, 16 elétrons, nível 4, 32 elétrons. Então, é a quantidade de elétrons que a gente pode ter dentro de cada nível de energia. Então, isso seria o previsto para o modelo de quê? De Bohr. Só que a gente tem algumas alterações analisando outros espectros. Analisando o espectro de hidrogênio, beleza, a gente tem a descarga elétrica aqui, né? A gente tem a descarga elétrica aqui dentro. A gente tem a descarga elétrica. Tem a descarga elétrica aqui. E ela passa pelos átomos de quê? De hidrogênio. E aí eu tenho um espectro contínuo. Daqui, da primeira camada, da segunda camada e da terceira camada. Certo? Então, eu tenho as camadas de energia aí, conforme a gente já tinha visto e foi previsto pelo modelo de quê? De Bohr. Então, eu tenho N igual a quanto? 3, N igual a quanto? 2, N igual a quanto? 1. Que corresponde às camadas K, L e M. Tudo bem? Então, isso é o nível principal de energia. Então, número principal de energia. Certo? Primeiro número quântico, N. E funciona direitinho porque eu tenho um modelo do próton, e aí a camada K, a camada L e a camada M. Então, camada K, L e M, para um elétron transitando. Então, o elétron absorve energia, pula, emite energia, volta. E dá um espectro bonitinho de cada um. O problema é que se eu usar o hélio aqui dentro, o átomo de hélio, tem eletrosfera, 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 vai passar a descarga elétrica no hélio. O que vai acontecer? Vai acontecer isso daí, ó. A primeira camada, ok, né? A primeira camada, N igual a 1. Apareceu quantos espectros? 1. Agora, o N igual a 2, apareceu quantos espectros? 2. E o N igual a 3, apareceu quantos espectros? 3. Então, Summerfield sugeriu que haveriam subníveis de energia correspondentes a cada camada. Então, eu tenho o núcleo do átomo, e é na camada 1, como só tem um subnível de energia, eu tenho ela aqui, ó. Beleza? A camada 1. Essa conferência não ficou tão boa, mas vamos lá. Vou tentar fazer igual. Camada 1. Na camada 2, eu vou ter dois subníveis de energia. Um que passa mais longe do núcleo e outro que seria uma elipse que passa mais próximo do núcleo. Então, eu teria dois subníveis de energia. Tudo bem? O subnível de energia fundamental de todos seria esse aqui, o 0. Já na segunda camada, eu tenho o 0, que é o que está mais próximo, e o 1, que é o que está mais afastado. Tudo bem? Que está mais afastado do núcleo do átomo. Quando eu for para a terceira camada, eu vou colocar aqui, gente, esse mais escuro aqui, tá? Eu teria o cara que está longeão, o cara que está mais próximo e o cara que está bem pertinho. Aqui, ó, bem pertinho do núcleo, ó. Esse aqui seria o 0, que está pertinho. Esse seria o 1 e esse seria o 2. Só que isso no terceiro nível de energia. Poxa, professor, que complicado, hein? Pois é o que nós chamamos de subníveis de energia. Só que quando a gente fala de subníveis de energia, o que vai acontecer? A camada 1 só tem 1, então ele vai ter um L igual a 0. Na camada 2, ele vai ter 2, então ele vai ter o L0 e o L
1. Na 3, ele vai ter o L0, o L1 e o L2. Tudo bem? Que a gente vai dar um nome para eles, para não ficar chamando de números. Qual nome? O 0 vai ser S. Então, aqui nós temos o S. O 1 vai ser o P. Então, nós chamamos de P. E o subnível 2 nós chamamos de D. Então, a gente tem aí os subníveis de energia. Então, em vez de eu falar aqui, em vez de eu falar 0, eu vou chamar esse cara aqui de 1S. Em vez de chamar de 0, eu vou chamar esse cara aqui de 2S. Esse aqui eu vou chamar de 2P. Esse aqui eu vou chamar de 3S. Esse mais afastadinho, 3P, e esse lonjão, 3D. Tudo bem? Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você ver. Então, eu vou tirar o 1S. Vou tirar o 2S. Tudo bem? Vou tirar o 2P. Ficou apenas os três aí, ó. O 3S, o 3P, opa, e o 3 e o 3D. 3 subníveis de energia. O 3S, o 3P e o 3D. Então, a camada 3 tem 3 subníveis de energia. E aí fica o modelozinho de Summerfield, que é mais ou menos assim. Vamos para o Summerfield. Eu tenho a camada 1. Então, um elétron, beleza, ok. Um elétrozinho girando ali. Tudo bem? Um elétrozinho girando ali. Na camada 2, eu vou ter o S e o P. Tá vendo? Está mais afastado. E ó, viu como o S gira mais lento, depois mais rápido quando está perto? E aqui está com a energia maior. Aí vamos para 3. A 3 eu tenho o S, eu tenho o P e eu tenho o D. Na 4, eu tenho o S, eu tenho o P, eu tenho o D e eu tenho o F, que é o subnível mais externo. Então, S, Sharp, Principal, Difuso e Fundamental. Ok? São os carinhas. E tem um detalhe, eles podem girar junto. Não é só estático, ele tem um movimento aí relativista. Tá vendo? Fica mais bonitinho ver com 3 aqui, ó. Então, esse é o modelo de Summerfield, onde nós temos subníveis. Então, camada 1, 1 subnível, camada 2, 2 subníveis, camada 3, 3 subníveis, camada 4, 4 subníveis. Beleza? Então, eu tenho subníveis de energia. Então, isso foi o que propôs Summerfield. Nós temos as camadas K, L, M, N, né? As camadas vão estar relacionadas aí ao nível principal de quê? Ao nível principal de energia. K, L, M, K, L, M. E aí nós temos os subníveis, que são o quê? O S, o P, o D. Então, cada camada pode ter um subnível de energia aí. Isso vai desaguar para a gente no modelo quântico, aonde a gente vai tirar essas camadas. Por quê? Porque eu não posso ter... Eu tenho um elétron, o elétron tem comportamento dual. Ou seja, ele ora é onda e ora ele é o quê? Partícula. E eu tenho a princípio da incerteza. Eu não tenho como dizer exatamente aonde está o elétron. Então, para isso, eu vou gerar uma região de máxima probabilidade. Então, o que acontece? Eu vou pegar o nível de energia 1 e vou calcular no x, y
Z, aonde está o elétron. Então, eu vou calcular a probabilidade de onde está o elétron. E aí eu consigo achar essa probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade é a probabilidade que nós chamamos de 1S. Ou seja, ela tem uma casinha de probabilidade. Já quando a gente vai pro nível 2, eu vou aparecer com duas probabilidades. Então vamos lá. Primeira probabilidadezinha, o S, que é a mais, que é o que nós chamamos de 2S. E aí tem o 2P, eu vou colocar ele de magenta aqui, ó. O 2P, tá vendo aqui? Eu pintando o 2P. 2P, 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 2P. Vou pintar ele todinho. Então aqui é a probabilidade do elétron. Então tá aqui, ó. Essa probabilidade é o 2px. Mas ele pode aparecer também no 2p o quê? Pode aparecer no 2py. E ele pode aparecer também no 2pz. Então ele pode aparecer no 2px, no 2py e no 2pz. Então, o 2p tem quantas regiões? 3. Então, eu tenho o 2s, que tem uma região de probabilidade, e eu tenho o 2p, que é o subnível que tem duas regiões de quê? De probabilidade. Ok? E aí o que vai acontecer? Quantos eletrozinhos vão caber dentro de cada região? Aí entra o princípio de exclusão de Pauling. Eu vou ter o elétron, um elétron, ele tem um movimento chamado de spin, que é o giro do elétron em torno do próprio eixo. Tudo bem? Só que quando ele faz esse spin, ele gera um campo magnético norte e um campo magnético sul. Como o spin está contrário, ele gera um campo magnético sul e um campo magnético norte. Isso vai fazer o norte atrair o sul e o sul atrair o norte. E essa força de atração é muito maior que a força de repulsão dos elétrons. Então, quantos eletrozinhos vão caber aqui? 1, 2. Quantos eletrozinhos vão caber aqui? 1, 2. E no P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o S cabe 1, o P cabe 3, o S cabe 2 e o P cabe 3. Esse é o modelo quântico. É o nível de probabilidade de energia. Não é mais uma posição, é uma probabilidade de energia que é calculada a partir da energia fixa que você dá para o elétron. E aí, o que nós podemos falar aqui? Então, a gente tem as camadas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A camada. A gente tem os subníveis. Subníveis. Quais são os subníveis? Os subníveis 0, 1, 2, 3. As camadas são quem? K, L, M, N, O, P, Q. Os subníveis são quem? O S, o P, o D e o F. E aí eu consigo compor, quando eu somo a camada com o subnível, eu consigo compor o orbital. Então, quando eu somo a camada com o subnível, eu consigo obter o orbital, que é a máxima probabilidade de energia. Então, eu tenho um orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5d, 5f, 5g,
6S, 6P, 6D, 6F, e aí vai. Só que na Terra, no planeta Terra, a gente só vai até o 5G e o 6F. E entra aqui também para a gente o 7S, 7P. O nível de energia soma o principal mais o secundário. Então, qual a energia de 1S? Qual a energia que é de 1S? Qual a energia que é do 3P e qual que é a energia que é do 5D? Vamos ver qual é a energia de cada um desses? 1S vai ser a seguinte continha. 1 mais 0. Então dá quanto? 1. 3P vai ser 3 mais o P vale quanto? 1. Então dá quanto? 4 de energia. 5D vai ser 5. O D vale quanto? 2. 5 mais 2 dá quanto? 7 de energia. Então o que você vai observar? Que esse carinha tem 1 de energia, esse tem 2, esse tem 3. Esse tem 3, esse tem 4, esse tem 5. Esse tem 4, esse tem 5, esse tem 6, esse tem 7. Esse tem 5, esse tem 6, esse tem 7, esse tem 8. Esse tem 6, esse tem 7, esse tem 8. Esse tem 7, esse tem 8. Então, na hora de preencher, a gente preenche como? Na hora de preencher, a gente preenche do 1 aqui, o 2 aqui, o nível de energia 3 aqui, o nível de energia 4 aqui, o nível de energia 5 aqui, o nível de energia 6 aqui, o nível de energia 7 aqui, o nível de energia 8. Esse é o diagrama de quem? De Linus Pauling. Lembrando que o S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14 elétrons. E aí, como é que fica a brincadeirinha? Né? A gente tem um diagrama aí, beleza? Esse diagrama bem montadinho. Deixa eu arrumar ele aqui para ficar joia rara pra gente. Beleza? Então, o que você está vendo aí é que nós temos o diagrama de energia. Beleza? E nesse diagrama de energia, a gente tem a distribuição eletrônica. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o átomo de ferro, que tem 26, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, tem aqui 10 elétrons. Aqui tem mais quanto? 10 elétrons. E o próximo vai ser o 3d6, que aí eu coloco mais 6 elétrons, totalizando um total de 26 elétrons. Então essa é a distribuição eletrônica de quem? Do ferro. Beleza? A distribuição eletrônica de um íon, como é que você vai fazer? Se for um cátion, você tira elétrons, e se for um ânion, você faz o quê? Você coloca elétrons da camada de valência. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Como é que ficou do ferro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ficou 3d, 3d6. Então, neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí você vai olhar a camada de valência. Quem é a camada de valência? É a última que você preencheu aqui, ó. Essa é a camada de valência. Você vai começar a retirar os elétrons dela.
Então, eu quero tirar quantos elétrons? 2. Então, eu vou tirar os elétrons da camada de valência. Dá 4s2 ali. Então, fica como ali? Ali fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Tirei os 2 da camada de valência. E agora você pode ir tirando do próximo que aparece. Não é o 3D, que é o mais externo agora? Então, eu vou tirar do 3D5. Então, é assim que a gente faz a distribuição de cátions. De ânions, a gente só vai acrescentando. Cátion você tira da camada de valência e ânion você só vai acrescentando. Então, eu espero que você possa fazer os exercícios que vêm por aí e a gente se encontra na próxima.